Muito boa noite, que alegria falar com você que está aí, chegando, passando em casa, com a família, no Uber. É muito bom que você está aqui. Minha primeira live do ano, esse projeto ele nasceu lá em 2022, no segundo semestre, em parceria com a BMC News, onde eu fazia diversos talk shows falando sobre recuperação judicial. Curiosamente, foi o assunto agora das lojas americanas. E aí, para 2023, eu preparei uma série de talk shows com grandes personalidades do mercado financeiro, economistas, o mais variado possível para a gente ter aqui uma grande amplitude de assuntos para a gente conversar. Então, basicamente, muito obrigado, muito feliz de estar aqui. Rodrigo Fernandes, que é um dos nossos convidados da próxima semana. Pronto, contei, entreguei o segredo. Cumprimentar a todos, esse primeiro talk show do ano. E o mestre, o Xande Santana, do Cicobi. Xande, um abraço demais para você. Convidem seus amigos. Aperta esse botãozinho aí do lado, de coraçãozinho, mandem suas perguntas. Estou cumprimentando aqui nossa audiência. A Jace, a Poliane, a Bárbara Aragão, Luiz Renato. A Vilma já está aqui. Deixa eu chamar a Vilma aqui. Manda um convite aqui para mim. Aperta o coraçãozinho, deixa eu chamar a Vilma aqui. Ó. Temos a companhia da Vilma, tá bom? Tô falando direto de São Paulo, tá? Tô aqui em São Paulo. A Vilma entrando aí. Olá. Alegria falar com você. Tudo bom? Obrigado pelo convite. Nossa, é uma grande honra estar falando com você. E estreando aqui a temporada 2023. Eu fiz algumas publicações no meu... Vocês estão me ouvindo? Agora a gente está te ouvindo, agora sim. Pode falar. Obrigada. Imagina. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui. Desculpa pelo breve atraso, porque eu não sou habituada com a questão do Instagram, então fiquei esperando chegar uma notificação de entrada, igual tem no Skype, essas coisas. Mas depois tinha que entrar na Vilma, live. primeiro, obrigado. Vamos conversar bastante aqui. Adiantando para a nossa audiência, depois isso aqui vai se transformar num podcast. É indiscutível isso aqui não se tornar um podcast pela relevância, pelo brilhantismo e pela importância da Vilma. Logo depois a gente vai dar também para o nosso YouTube, para que mais pessoas possam te conhecer. Vilma, você é em Brasília, né? Estou em Brasília, trabalhando no Senado Federal, na Instituição Fiscal Independente, desde 2021. O que é um fiscal independente, Vilma? Bom, a Instituição Fiscal Independente é uma instituição que tem mandato para monitorar e acompanhar as contas do governo, né? Então, no mundo, existem 51 instituições como essa, como a do Brasil. A nossa foi criada no finalzinho de 2016, num contexto um pouco conturbado do ponto de vista fiscal e econômico, né? A gente estava numa crise econômica muito grave. Tinha a questão do recente impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. Então, teve um impeachment, teve uma perda de credibilidade das regras fiscais, então foi criada uma nova regra fiscal, que foi a regra do teto de gasto. E nesse contexto de tentar dar um peso maior para a questão da transparência das contas do governo, foi criada a Instituição Fiscal Independente. Ela é vinculada ao Senado Federal. A gente tem mandato para fazer projeções e análise e monitorar as regras fiscais. Então, tem um teto de gasto, que a gente vê se o governo está cumprindo ou não, se está modificando ou não, como que está sendo feito esse cumprimento. Tem a meta de resultado primário e as outras regras operacionais que existem na nossa Constituição, Lei de Responsabilidade Fiscal e outras normativas que a gente tem hoje no vigente no país. E vem cá, então o Instituto Fiscal Independente debaixo do Senado, ele responde a alguém, o Senado faz algumas perguntas para ele, como é que é isso?
A gente tem um mandato, a gente é independente por alguns aspectos, né? Então, a gente tem independência na formação da opinião, né? Nos nossos relatórios, a gente que decide o que vai publicar e como que vai publicar. É dirigido por um conselho diretor, então são 3 diretores na instituição fiscal independente, e todas as publicações e análises são decididas por esse conselho diretor. Como a gente tem um mandato fixo de 4 anos e sem recondução, a gente consegue garantir a independência nas publicações, né? Então, a gente não consegue fazer, por exemplo, recomendação de política pública. Então, a gente não tem que dizer como que deve ser a política que o governo vai seguir. Isso é prerrogativa do Congresso. Isso é prerrogativa do Poder Executivo. A gente simplesmente alerta para os riscos. Então, se o governo se está tramitando no Congresso uma proposta que vai aumentar o gasto, a gente tem que mostrar qual é o impacto disso nas contas do governo, em termos de evolução da dívida, em termos também de impacto no crescimento econômico ou não, e nessas variáveis. Então, a gente mostra os riscos. Se aquela proposta melhora a condução, a trajetória das contas públicas ou não. Mas a gente não faz recomendação de política pública. Então, a gente consegue garantir a independência dessa forma. E sempre pautando a análise de forma técnica e apartidária, né? Então, isso é uma outra forma da gente conseguir garantir a Legal. independência. Você está no seu segundo, são 4 anos, então você não pode renovar o próximo, né? Isso, é um mandato de 4 anos, sem recondução, dentro do cargo. Então, a gente fica, durante esse período, contribuindo para a instituição, para o país, e depois desse período a gente não tem essa possibilidade de recondução. Justamente também para ter essa alternância dentro do Conselho Diretor. E você está em qual período do seu mandato? Eu comecei em agosto de 2021. Então, tem 1 ano e meio, assim, mais ou menos, que eu estou na instituição fiscal independente. É muito bom te ouvir, mas é muito bom também saber quem é a Vilma por trás dessa independência fiscal independente. Conta um pouquinho para a gente aonde você nasceu, o estado que você nasceu, como é que surgiu isso? Bom, eu nasci em Niterói, Rio de Janeiro. Do outro lado da poça. Alguns dizem que é Papagoiaba, outros dizem que é Fluminense. E no genérico a gente fala que é carioca, né? Todo mundo. Então, assim, eu nasci em Niterói, Rio de Janeiro. Eu venho de uma família que não tem economista, eu sou formada em economia, mas sou de uma família que não tem ninguém formado em economia ou próximo da economia. Meu pai, ele era pescador. Minha mãe, ela trabalhou durante muitos anos como gari, em escola, em hospital, mas no concurso de gari. E eu tenho 5 irmãos, né? Então, minha vida foi mais ou menos nesse contexto. Sempre estudei em colégio público, etc. E quando eu fiz 16 anos, assim, eu comecei meu primeiro estágio na auditoria de um shopping, né? Então, fiz um estágio de ensino médio ainda, na auditoria, ficava lá anotando o preço das vendas das lojas. E nesse contexto que eu comecei a começar um caminho na área não tanto de economia, né? Porque lá eu comecei a conhecer pessoas da área de contabilidade, de administração, gestão, não tanto da área da economia, mas ali eu comecei a ter interesse em fazer ensino superior e a pesquisar e a conhecer um pouco mais sobre esse assunto. Então, saí desse shopping, fui fazer, quando eu estava já no finalzinho, assim, começando meu 3º ano do ensino médio, eu comecei a fazer um cursinho pré-vestibular. Tinha uma expectativa de, entrando na faculdade, eu voltar para o shopping como contratada e não mais como estagiária. Então, eu tinha essa expectativa. Então, fui no meu 3º ano do ensino médio
fazer esse cursinho pré-vestibular, um pré-vestibular comunitário. Nesse cursinho pré-vestibular comunitário tinha lá uma das matérias, era para a gente definir qual carreira que a gente quer seguir, né? Então a gente começou a pesquisar outras carreiras, e aí eu lembrei muito de alguns momentos com meu pai que a gente assistia muita TV, e duas coisas que ele gostava muito de assistir era jornal, telejornal e jogo, futebol, esportes, lutas, essas coisas. E nos momentos assistindo telejornal, eu observava, né, os economistas comentando sobre inflação, eles no supermercado, falando do preço do tomate, do preço do arroz, do feijão. E aquilo começou a me despertar um interesse para saber, tipo, por que tem que ser um economista no supermercado falando sobre preço, por que isso é relevante, né, para passar no Jornal Nacional, no jornal de grande relevância. Eu comecei a estudar sobre o que era ser economista, sobre o que é a profissão do economista, aquilo me despertou um interesse maior. Então, ao invés de eu fazer o vestibular para contabilidade ou administração, eu resolvi me aventurar nas ciências econômicas. E aí eu comecei a fazer o curso de economia na UERJ, né, na Universidade do Estado do Rio de Janeiro. E foi aí que tudo começou. Eu queria pedir para as 30 pessoas que estão aqui na sala que escrevam mensagens muito carinhosas para a Vilma, de parabéns, incrível. Eu queria muito pedir isso para vocês. A gente está vendo uma moça que tinha o pai como um pedreiro, a mãe que trabalhou muitos anos como gari, que tinha os 5 irmãos e que, sentada com seu pai, vendo televisão, perguntou como é que faz para ser isso? E hoje virou uma economista com uma grande... Nossa, Vilma, eu me sinto tão honrado de ter você aqui, de ver sua história, ver sua trajetória. Eu queria muito que a nossa audiência aqui mandasse um parabéns para você. Está todo mundo aqui escrevendo, inspiração, está amando. A Michelle, uma querida, né, botou aqui, você tem uma história vencedora. Cara, eu vou fugir um pouco daquelas perguntas triviais de dificuldade, que dificuldade teve, né? Mas eu sempre pergunto assim, né? Outro dia, um papo rápido com o Bernardinho, numa apresentação. O que te inspirou, Vilma, assim, naqueles momentos que você via, pô, é difícil, tem trigonometria, no meio da corrida, assim, sabe? Aquela coisa, no meio da corrida, você fala assim, cara, isso aqui é importante. Como é que você conseguiu se manter acesa, sabe? Assim, é uma pergunta meio louca. Como é que no meio daquela confusão toda de você entrar, como é que você se manteve acesa, assim, pronta, disposta, sabe? Olha, eu acho que depois que eu entrei na faculdade, eu até pensei em algumas vezes desistir, assim, do curso. Só que eu ficava pensando assim, cara, foi tão difícil eu chegar onde eu estou hoje, que eu não conseguia ver desistir como uma opção, né? Então, assim, para mim desistir não era opção. Mas, assim, no início foi difícil, foi complicado, né? E eu falo também com os meus alunos, eu dou aula, quando alguém tira uma nota assim não muito legal nas provas, eu sempre dou esse exemplo. A minha primeira matéria, eu cheguei na faculdade com muita insegurança, por ter vindo de escola pública, eu achava que, né, que para entrar lá, você tem que... Sempre estudei em escola pública. Então, assim, eu sempre tinha aquela coisa assim, cara, será que eu tenho tanto conhecimento quanto o restante da galera que está aqui? E na primeira prova que eu fiz da faculdade, não foi a primeira prova de uma matéria, foi a primeira prova que eu fiz, assim, depois que comecei como aluno, foi cálculo 1, que é o terror de qualquer estudante de economia. E a minha nota foi uma nota, assim, muito baixa, muito baixa. Foi na média da turma, mas foi muito baixa. E aquilo ali ficou assim, cara, eu tenho que mudar um pouco essa realidade, né? Então, eu comecei a mudar, fazer algumas estratégias de estudar no ônibus, comprei os livros, que antes eu estudava só com as apostilas que os professores passavam, comprei o livro, ficava lá virando, às vezes, noite estudando, e corri atrás e consegui depois recuperar essa nota baixa e passar na disciplina e acompanhar a turma no resto do curso. Tem essas
questões. Uma outra questão também que me fez desistir, e aí eu vi que desistir não era opção, era quando eu comecei a procurar estágio, porque a questão do network é uma coisa muito importante, isso em qualquer carreira. E quando você vem para uma área que você não tem referência nenhuma, você construir essa rede e fazer essas ligações, elas se tornam tudo mais difícil. Então, para conseguir eu mandava currículo, fazia entrevista, fazia isso, fazia aquilo, mas eu nunca conseguia, não conseguia os estágios assim, que eu estava procurando. Eu consegui o estágio, meu primeiro estágio foi no IBGE, e aí foi quando eu comecei a ver que poderia dar certo, né? Então, fiquei um tempo procurando e aquilo ali me gerou um desânimo no início. Quando eu consegui o estágio no IBGE, foi maravilhoso, porque foi um estágio num dos principais institutos de pesquisa e de desenvolvimento de estatísticas a nível nacional, que é o IBGE, e foi um estágio na área de inflação, que era o que me inspirou a estudar economia. Então, eu comecei a ver aquilo como, nossa, eu estou fazendo um estágio em economia, estou fazendo o negócio acontecer, estou calculando índices de preço ao produtor do país, entendeu? Então, aquilo ali foi muito gratificante, né? Eu poderia estar numa empresa fazendo o financeiro de uma empresa, que aquilo ali seria tópicos que você vê no curso de economia, mas não era, né, fazer a estatística, calcular. E aquilo ali para mim foi genial, assim. Eu fiquei lá no estágio durante muito tempo e decidi que aquilo era o que eu queria fazer para o resto da minha vida, trabalhar com inflação. Só um adendo, eu não trabalho hoje com inflação, mas eu fiquei com essa esperança na época. E aí eu me inscrevi para um estágio na FGV, na Fundação Getúlio Vargas, na área de inflação, porque eu queria continuar nessa área. E durante o processo seletivo, perguntaram se eu podia, ao invés de eu ir para a área a qual me candidatei, se eu aceitava fazer o estágio na área de contas públicas, né, de política fiscal. E como eu estava na fase de conhecer, de aprender, para mim tudo era novo, eu falei assim, olha, eu quero, sim. Eu fiz a matéria na faculdade, gostei, é difícil pra caramba, mas vamos ver no que vai dar. E estou nessa de política fiscal até hoje, né? Comecei como estagiária na Fundação Getúlio Vargas nessa área, e estou até hoje na área de política fiscal. Muito bom te ouvir. O Ricardo, que é um amigo querido. Ricardo, minha gratidão. Ricardo, se você me autorizar, vou passar o seu contato para ele. Ele faz uma série de palestras. Eu acho, Vilma, que hoje... Eu já tinha te falado sobre isso, mas eu tinha falado na live. Eu acho que você é uma dos maiores expoentes que a gente precisa projetar. A gente sabe que existe uma procura por profissionais de muita relevância e para quem está aqui, a gente tem uma brilhante economista especializada nisso. Você trabalhou com duas pessoas que falam muito bem de você. Uma que é o Gabriel, que trabalhou na FGV também, né? E gosto muito de você. Meu amigo, né? Ele que me introduziu ali, me indicou junto com o Marcos Macedo para a CNN, que eu tenho gratidão. E já deu aula para os alunos também. E o Braz, né? O André que sempre fala de PCA, que é um querido também, te mandou um abraço. Pessoas que têm ali um convívio com você e falaram super bem. Fiz aqui minha pesquisazinha de mercado. E o Ricardo, né, ele faz um programa de entrevistas muito bom, é um professor também, um acadêmico, um querido. E ele pediu o seu telefone, se você me autorizar, eu passo para ele. Acho importantíssimo você falar com o Ricardo. O Ricardo tem um trabalho incrível. E, Vilma, é muito bom. Você é super jovem, né, Vilma? 28 anos, não é isso? Não. Não pode falar. Um pouquinho mais. Entrega a paçoca. Entrega a paçoca. Mas, Vilma, então a gente entendeu um pouquinho do seu pai. E seus irmãos? Como são o nome dos seus irmãos? Olha, eu tenho 5 irmãos, eu sou a número... São 6, né? No total, eu sou 5 do mais velho para o mais novo. Então, os meus irmãos, minhas irmãs mais velhas, André e Adriana, os nomes estão combinando um pouquinho, né? André e Adriana, os 2 do meio, Joelson e Joelma, e os mais novos é Vilma e Vitor. Então, double A.
Double V e Double D. Meu Deus! Mas por Sim. que isso? Qual o nome da sua mãe? Maria Carmélia. E meu Jorge. O Jorge, então, o Henrique. Joelson e o outro eu entendi. Agora o V de Vilma é o V de Vitória, isso foi a ideia? Não, então, meu pai que escolheu meu nome, Vilma, e ele escolheu. E o nome do meu irmão foi minha mãe que escolheu. Então, aí como já tava André, Adriana, Joelson e Jalma, eu falei, vai Vitor, para combinar com... Muito bom. E quando a revista Piauí fez uma reportagem maravilhosa sobre você, né? Essa nessa vida depois da revista Piauí, assim... Foi a Piauí, não é isso? O que a Piauí contou ali? O que você gostou? O que você quis falar ali, assim? Foi a sua primeira entrevista? Não. Desde que eu comecei na IFE, que eu tenho sido convidada para contar um pouco da minha história. Incomoda. Né? Eu entrei na... Oi? Então, muita gente diz que se inspira em mim. Então, E aí, nesse aspecto, eu já tive... a Ana Flor, da Globo News, me convidou uma vez, assim que eu assumi na IFE. Ela fez um perfil no programa da Globo News, então contando a minha história, a minha trajetória. Então tá no seu Instagram. Um vídeo, né? Tá no meu Instagram. Depois disso, eu participei de alguns projetos sociais também para contar a minha história. Então, o mais recente foi o projeto Meninas Velozes da UNB, que é um projeto da área do curso de engenharias, das faculdades de engenharia e tecnologia. E eles têm um projeto para tentar incentivar e motivar mulheres a se inscrever nos cursos nas áreas de engenharia, física, química, essas áreas, né? Então, eles fazem um projeto em escola pública do DF, com essas meninas de ensino médio, fundamental, com projetos ensinando um pouco de física, de química, de forma aplicada em engenharias, para poder ver se elas gostam, se interessam para futuramente prestar vestibular para essas áreas. Então, eu fui lá dar uma palestra motivacional, a mais recente foi essa, mas já participei de outros projetos, a maioria voltado para o pessoal de periferia, de escola pública. Quem te perguntou, Vilma, quando você está lá, assim, por exemplo, você gosta de falar sobre isso? Você, por exemplo, você fala assim, eu não queria falar sobre a minha trajetória profissional, eu queria falar sobre minha carreira. Te incomoda, por exemplo, essa questão de ficar assim, eu tenho que falar sempre da minha história, ou eu posso seguir minha vida e falar sobre tese macro, assim? Como é que você vê isso, assim? Eu acho que depende do evento, né? Se for um evento de economia, para eu falar minha história, eu sempre fico com aquela situação, porque economista a gente tem que falar tudo baseado em evidências. Então, a minha história, ela pode não ser uma história que represente o todo, né? Pode não ser um ponto, não pode ser amostral. Ter uma amostra suficientemente grande para você defender uma tese. Então, se eu estiver falando sobre desigualdade ou falando isso no contexto econômico, eu prefiro falar se eu for especialista na área, se eu for especialista em estudos de desigualdade, especialista em estudos de desigualdade de raça, de gênero, etc. Como eu não sou especialista nessa área, sou da área macro, política fiscal, eu me sinto um pouco desconfortável de falar sobre isso em eventos que são para tratar desse assunto num contexto empírico, né? Mas num contexto pessoal, mais para servir de inspiração, de motivação, essas coisas, eu acho que é super tranquilo. Olha só, eu sempre falo que as nossas memórias, elas nos trazem boas questões, assim. Vamos pensar aqui, se 2016 o IFE foi feito e você está aí, me conta, assim, por exemplo, um momento muito marcante dentro da faculdade seu, assim, falando de inspiração, de vida, de estudo. Eu sei que já foi do cálculo 1, assim, mas aquele momento que você fala assim, nossa, esse momento eu fiquei tão feliz, assim, por exemplo, foi a nota, foi os amigos. Qual foi o seu momento mais marcante
dentro da faculdade? Vou pegar 3 momentos seus. Bom, na faculdade eu tenho amigos que estão comigo até hoje, assim, amigos que eu carrego no coração. É, e, e nesse contexto, assim, acho que isso marca muito, né? Quando a gente faz essas amizades e acompanha. Agora, no contexto que me marcou, e aí não é só na faculdade, foi nesse período de faculdade, é que eu fiz o curso de Finanças Públicas. Eu estudei com o livro do professor Fernando Rezende. E, assim, quem não é da área, que não conhece, não vai saber quem é ele, mas ele é referência na parte de política fiscal, uma das maiores referências de política fiscal. E quando eu estava fazendo estágio na FGV, né, trabalhando na FGV, no Instituto Brasileiro de Economia, o professor Fernando Rezende foi convidado para ser um dos entrevistados da revista, que é uma revista mensal que a gente tem no IBRE, que é a revista de conjuntura econômica. E a profissional da comunicação que ia entrevistar o professor Fernando Rezende perguntou se eu podia ajudar na entrevista com perguntas da área, né? Porque ela é jornalista, ela não era economista, para ajudar. E aquilo ali me deixou assim como se eu estivesse vendo, sabe, um super, tipo, eu super fã, assim, tremendo, nervosa para perguntar, você vai conhecer o professor Fernando Rezende. Aquilo para mim foi muito, muito impactante, assim, esse momento e essa oportunidade. Foi uma aula, assim. A entrevista, a gente, tipo assim, ficou horas, porque ele sempre dava uma aula nas explicações. E hoje eu tenho a oportunidade, né, depois desse primeiro contato, né, cheio de euforia, assim, eu tá conhecendo o autor dos principais livros que eu usei para aprender essa parte de finanças públicas. Hoje em dia a gente consegue ter um bom diálogo e trabalhar juntos, né? Então, mais recentemente, eu participei de um evento no IPEA, que foi na verdade, foi uma homenagem à esposa dele, que faleceu recentemente. Então, ele fez um livro e fez um lançamento desse livro. Eu pude falar um pouco nesse evento, né? Falar um pouco do convívio com o professor Fernando Rezende, da importância do livro da professora Ana Pelian. E isso foi muito, Cara, muito muito impactante. legal. Acho que a gente tem que fazer uma contextualização para quem está aqui, né? Imagine que uma menina que assistia jornal com o pai, que não tinha uma história de economista, que tinha mais 5 irmãos, que o pai era pedreiro, a mãe trabalhou muitos anos com gari, entra na faculdade, bomba, não tinha uma boa nota em cálculo 1, se esforça, sai da apostila, compra o livro, lê o livro da pessoa. É alucinante, tá? O Vilma, é emocionante, assim, é um negócio que você fica até meio desconcertado. Aí você se vê assim, aquele cara que eu comecei a ler, agora eu olho para o lado e falo, ei, querido, o que você acha disso? Muito bom, cara. Palmas para você, assim, que é um momento, eu consigo até sentir um pouco essa emoção, que é incrível, né? É aquele momento que você fala assim, caramba, tá acontecendo, né? Tá surgindo, né? Muito bom, obrigado. E depois você sai da faculdade, se forma, e aí vem aquele momento muito difícil, né? Que é a desconfiança se você é boa, se você é capaz, né? E aí você tem que ficar o tempo todo pensando, será que eu sou capaz? Né? Se provando, né? Vilma, depois de formada, teve esse momento, já te abraçaram e falaram assim, não, vamos embora que a Vilma é top. Ou teve aquele momento que você agora falou assim, eu entrei, consegui sair, que é muito difícil, né? Sair da faculdade é muito difícil, tem que falar isso. Sair. Agora o meu desafio é outro. Agora o meu desafio é mostrar que eu sou economista e que o bicho é mais embaixo. Como é que foi? Teve esse momento depois? Olha, meu final de faculdade foi um pouco atípico, porque foi no meu último ano de faculdade, meu pai faleceu, né? Então, eu já estava na Fundação Getúlio Vargas, eu comecei como estagiário, eu era estagiária do Gabriel Barros, e na faculdade, nesse período, eu deixei de ser estagiária depois de um tempo,
e fui efetivada, né? Isso antes ainda de me formar. Eu estava num período que eu estava me organizando para sair da FGV e estudar para a Ampec, ficar um tempo sem trabalhar para estudar para a Ampec para fazer um mestrado. E aí, por conta dessa questão, do meu pai ter ficado internado muito tempo, via óbito, etc., eu não consegui fazer isso, esse movimento. Então, continuei trabalhando na FGV. E aí, meus planos mudaram um pouco, né, nesse contexto. Eu tentei começar o mestrado acadêmico sem largar o trabalho, porque eu não conseguia só estudar e viver com bolsa de mestrado, porque eu não ia conseguir, porque eu ajudo em casa. Então, tentei começar o mestrado acadêmico, que é um mestrado que é diurno, então você tem aulas de manhã, monitorias na parte da tarde, e só assistir aula e monitoria também não é suficiente para você ir bem no mestrado acadêmico na Fundação Getúlio Vargas. Então, assim, comecei, eu vi que não ia dar certo, porque eu só estava liberada no trabalho para assistir às aulas, eu não conseguia assistir às monitorias. Então, estudava de manhã, trabalhava de tarde e não estava conseguindo assistir às monitorias. E aí, o meu diretor, né, então, diretor no Instituto Brasileiro de Economia, ele se propôs a pagar um mestrado profissional para mim. Que um mestrado profissional, uma das diferenças é que as aulas são noturnas, né? Então, permite você conciliar trabalho e estudo. E aí foi nesse contexto. Eu continuei na Fundação Getúlio Vargas, comecei meu mestrado profissional na Fundação Getúlio Vargas também, com financiamento do Instituto Brasileiro de Economia, e aí consegui conciliar as duas coisas. E aí, nesse contexto, eu não cheguei a passar por esse momento, né, de troca, de mudança, porque eu continuei no trabalho que eu estava e fui crescendo, progredindo nessa carreira. Comecei como estagiária, virei assistente de pesquisa e fui evoluindo. Nesse meio tempo, isso também um pouquinho antes de eu me formar, eu comecei a ter um contato com jornalistas, participar de palestras, de evento. Eu sou uma pessoa extremamente tímida e até recentemente, quando saiu a nomeação no Senado Federal, uma professora minha da época do ensino médio compartilhou no grupo do ensino médio e algumas pessoas comentaram: nossa, a Vilma não falava nada na escola e está dando entrevista na televisão. Assim, o pessoal surpreso, porque realmente eu sou muito tímida e eu tive que me forçar, e ainda é um aprendizado para mim, essa parte de rede social, de comunicação, de falar com mídia, com TV, etc. E aí foi nesse contexto, né? 2020, eu fui convidada pelo então secretário de Fazenda do estado do Paraná para ser assessora dele. Eu conheci o professor e secretário de Fazenda René Garcia Júnior em um dos eventos que eu dei palestra. E aí, nesse contexto, a gente vai, né, fazendo essa rede, né, de conhecendo pessoas, conhecendo, fazendo esse network que é tão importante em todas as áreas, né, em todas as carreiras. Cara, muito legal. Eu peguei 2 pontos dessa sua fala. 1 hora é pouco, estou avisando aqui que você tem que marcar mais. Para quem quiser, na próxima semana, a Vilma vai estar ministrando 2 aulas de política monetária e política fiscal no Instituto Consuelo, que vai ser lá no YouTube. Vou mandar o link para vocês vão ter a oportunidade de aprender com a Vilma. São 2 aulas com duração de 1 hora só, é gratuito, ninguém paga nada, entra lá. É um voluntariado da Vilma para o Instituto Consuelo. Você falou do networking. Todo mundo sabe, Vilma, que eu falo que networking transforma. Então, tem um momento muito legal na sua fala que eu marquei, né? Você fez uma palestra, uma pessoa te viu e te levou para o Paraná. Então, percebam o poder do networking que eu falo, e é muito legal você destacar isso. Então, uma pessoa viu sua palestra. Essa palestra era sobre o quê, Vilma? O que você estava falando nessa palestra?
Olha, foi em 2019, quando os novos governos começaram a tomar posse, né? Então, você teve as eleições e estava num contexto de crise nas contas dos governos estaduais, né? Então, a gente estava naquele período que vários estados e municípios tiveram dificuldade para pagar salário, fornecedor, etc. Então, a Fundação Getúlio Vargas de São Paulo fez um evento que era para falar sobre quais seriam os desafios dos novos governadores, dos novos secretários de Fazenda, para gerir as contas dos estados nesse contexto de novos mandatos. E aí eles convidaram 2 pesquisadores para falar da situação fiscal dos estados no contexto geral, no contexto mais amplo e agregado. E aí estava eu e o economista Guilherme Tinoco. E convidaram alguns secretários de Fazenda novos para falar como que estava sendo a experiência no estado que ele estava como secretário. Então, você tinha lá o secretário de Fazenda do estado do Rio de Janeiro, o secretário de Fazenda do estado do Paraná, o secretário de Fazenda do Goiás. Eles pegaram alguns estados para montar esse painel. Então, a primeira parte do evento foi eu falando da situação fiscal dos estados como um todo, do país, do contexto econômico e fiscal da época. E na segunda parte do painel foram esses secretários falando cada um das peculiaridades do seu estado em específico. Então, foi ali que eu conheci o professor, que ele também é professor da FGV, René Garcia Júnior. A gente teve um primeiro contato ali. Passou alguns meses, ele me convidou para uma palestra no Paraná para falar sobre contas públicas nos estados. E o terceiro convite foi para trabalhar com ele. Legal. Isso dá para a gente aqui a força de você. E olha que coisa boa, né? Você não fazia... botar aqui, vou até marcar. E aí vem aqui uma aula, né? Quando as pessoas viram que você estava se comunicando, então você se comunicou bem, superou um momento seu, fez a palestra, gostaram da palestra, você fez networking e foi para o Paraná e hoje, com certeza, está no Independente, faz fruto disso, né? Outro momento que você falou que é legal, que é o investimento da pessoa do IBRE, que te apoia, né? Que faz isso, assim. Como é que ele percebeu? Ou você levantou a mão e falou assim, preciso de ajuda, ou você ficou tipo assim, alguém vai me ajudar, ou você falou assim, eu vou enlouquecer. Porque ele para e fala assim, eu vou pagar a sua bolsa, assim. Por que ele pagou sua bolsa? O que você fez, assim? Ele viu que você era um talento? Como é que foi isso? Olha, na Fundação Getúlio Vargas, a gente tem alguns apoios, né? Então, algumas pessoas conseguiram essa bolsa. Tem alguns programas que são mais consolidados que é mais voltado para o MBA, mas a questão do mestrado profissional foi uma questão mesmo de eu ter pedido para fazer o mestrado acadêmico, liberar, né, para as aulas, e depois eu vi que eu não ia dar conta. E eu falei assim, olha, eu não vou dar conta, tipo, eu não consigo, eu vou ter que sair do ou tem que sair do trabalho, ou para tentar fazer o mestrado, ou vou ficar sem mestrado, para continuar trabalhando. E aí foi nesse contexto que eu consegui esse apoio. Muito também. Bom. Agora vamos lá, a gente falou um momento marcante dentro da faculdade, falou um momento marcante pós, que é essa palestra que te impulsionou. Recentemente, a ministra Tebet estava procurando pessoas. Como é que você viu esse momento? Como é que você viu essa questão? A gente, por exemplo, vê o Silvio Almeida no novo governo, a gente olhando o tema diversidade, inclusão. Tem muitos bons profissionais. Um dos meus motivos de estar aqui no meu talk show é apresentar pessoas incríveis, que têm histórias super vencedoras. Como é que você vê essa discussão de várias pessoas falarem que não tem profissionais, ou tem ou não tem, estão preparados? Como é que você vê isso, viu? Bom, eu acho que a gente tem bastante gente boa
E eu acho que a gente consegue, sim, em diversas áreas, ter essa questão da diversidade presente. Eu sou madrinha de um grupo, de uma rede chamado Elas no Orçamento, que foi pensado justamente nessa questão. A gente tem poucas mulheres em cargos de liderança nessa temática econômica e fiscal, mas será que é porque a gente não tem gente especialista nisso, que entende, que trabalha com essas coisas que podem ajudar? Ou porque simplesmente a gente não está tendo talvez esse network ou conhecendo essas pessoas e chegando nessas pessoas? E aí a gente criou essa rede, a gente não, né, sou madrinha, a ideia foi da Clara Marinho, da Roseli Faria e da Júlia. Elas criaram essa rede e começaram a ter um processo de indicação, né? Olha, eu conheço uma pessoa que é especialista em orçamento e que pode estar interessada em um cargo no Executivo Federal, no Executivo Estadual, nessa área de orçamento. E a gente fez uma lista e conseguiu levantar mais de 300, acho que 200 e poucos nomes de mulheres que trabalham com isso, que são especialistas nessa área para atuar nessa temática. Então, acho que a gente tem, sim, boas pessoas qualificadas e que entendem em diversas áreas, né, de conhecimento que possam atuar. Eu recebi com muita alegria o convite da ministra Tebet, e isso me deixou muito feliz, o convite em si, mas antes de ocorrer o convite, a mobilização que rolou no Twitter de indicações do meu nome, né? A ministra, ela deu uma entrevista e falou um pouco sobre essa questão de diversidade, de dificuldade de encontrar mulheres que aceitariam, mulheres negras que aceitariam o convite, e ressaltou a questão de ser arrimo de família, né? De sustentar a família, de depender da questão financeira, e como no Executivo Federal a remuneração para quem é servidor público, né? Você não tem uma mudança de salário, mas para quem é de fora, você tem algumas questões, né, que você precisa equacionar, às vezes trocar de trabalho, então tem todo um contexto. Então, depois dessa entrevista, muita gente que eu não conhecia começou a me indicar, marcando a ministra e falando, olha, tem sim, havia e aí isso me deixou extremamente feliz, assim. Eu não sabia que eu era tão popular, assim. E ela me convidou, recebi com muita alegria o convite, mas a decisão mesmo de não ter aceitado foi muito em função do contexto da IFE, né, da Instituição Fiscal Independente. Eu falei que a gente é uma instituição que é dirigida por 3 diretores, então é um conselho de diretores, e a indicação para esse conselho é uma indicação política. Ela depende de um político indicar para esse conselho diretor. E aí a gente, saindo agora um diretor, até você conseguir colocar um outro diretor no lugar, tem todo um procedimento. Tem que ter a indicação, tem que ter uma sabatina, tem que ter uma aprovação no plenário do Senado, para depois a pessoa tomar posse, para depois a pessoa começar. Então, nesse contexto, eu achei que seria um pouco... seria um momento ruim, né? Em termos de estrutura e da instituição, né? Então, acho que esse foi o principal fator. Mas a repercussão disso me deixou extremamente feliz e me dá a sensação de que eu estou indo num caminho... Quando você fala em direção correta, a gente fala muito de meta, de sonho, né? A Sirlene, minha amiga, me conhece há mais de uns 8, 10 anos, foi minha aluna num curso, é uma pessoa que eu tenho muito carinho. A Sirlene botou assim, popular não, competente. Muito legal sua humildade. Sirlene, um beijo. Sirlene é uma mulher incrível, foi gerente geral de uma instituição financeira, tem uma história maravilhosa. E aí, como você fala de me deixou na direção e tal,
qual é o sonho da Vilma na esfera profissional, na esfera pessoal e na esfera espiritual? Vamos botar aqui, vamos trazer essas provocações. Um abraço para o Rafael Rattab, um grande amigo. Olha, é difícil, Você tem... porque... Vamos melhorar. Vamos melhorar. Quando Você tem sonho? Sim. Então vamos embora. Tem. Conta dois aí. Olha, o primeiro deles é manter a minha família estável e feliz, assim. Toda vez que eu vejo coisas simples, né, pequenas, assim. Teve uma vez que eu moro aqui em Brasília, né, e Brasília não tem praia. Então, o pessoal daqui de Brasília vai muito para Pirenópolis, lugares que tem cachoeira. Então, assim, uma vez eu simplesmente estava almoçando com a minha mãe em Pirenópolis e ela comentou, acho que foi no hotel, ela falou assim, cara, nunca imaginei na minha vida que eu estaria hoje num hotel desse, comendo uma comida dessas, relaxando e descansando. Aquilo para mim, tipo assim, me emocionou na hora e é uma coisa que não tem preço, assim, você conseguir proporcionar esse tipo de coisa para sua família. Ainda mais quando a gente pensa num contexto de que você não tem tanto, assim, minha mãe não tinha tanta esperança ou sonhos, né, nessa linha, né? O máximo que ela conseguiu em termos profissionais foi chegar a essa profissão de gari, que antes disso ela lavava roupa para casa de família, era doméstica, sem direitos trabalhistas, porque não era de carteira assinada, era simplesmente fazendo bicos, né? Então, assim, esse tipo de coisa para mim não tem preço. Então, continuar proporcionando isso é um dos meus sonhos. Agora, assim, quando eu penso do ponto de vista profissional, lá atrás eu tinha a expectativa e o sonho de ter uma faculdade, um salário e trabalhar no escritório sentado no computador. Tudo que aconteceu foi muito, muito, muito além do que eu podia imaginar. Então, quando eu falo assim em termos de sonho, realmente assim, é uma coisa difícil, uma resposta difícil, porque tudo que tem acontecido na minha vida profissional tem sido muito além do que eu podia imaginar. Agora, metas, né? Eu tenho ainda o desejo de fazer o doutorado. Né? Fiz o mestrado, não fiz o doutorado, eu tenho esse desejo de fazer o doutorado. Esse é um dos meus objetivos, né? Você quer fazer no Brasil ou você quer fazer internacional, Vilma? Olha, eu estou num dilema. Eu quero fazer fora, ao mesmo tempo tem toda essa questão financeira, familiar, que me faz ainda não ter decidido, né? Por mais que as pessoas falem assim, você pode tentar uma bolsa internacional, tal. Geralmente a bolsa vai ajudar você a se sustentar no exterior, mas e sustentar a sua família que está no Brasil, entendeu? Então tem todo um contexto, mas o desejo mesmo é fazer no exterior. Se eu conseguir me organizar até 2024, a gente vai ver você comemorar muitas coisas grandiosas. Eu vou falar rápido que eu sou emotivo. Quando você falou da sua mãe, meu olho encheu d'água, foi difícil segurar aqui. Todo mundo sabe que eu sou emotivo. Eu perdi minha mãe quando eu tinha 11 anos e eu adoraria, se existisse uma inveja boa, eu adoraria viver o que você viveu e eu consigo entender. E isso mostra muito da pessoa que você é, assim, é emocionante demais. Desculpa, eu sou muito emotivo, então você meio que pegou num lado ponto fraco e eu te entendo. Então, cara, incrível. E é aquela velha história, né? Ninguém fica para trás, né? Acho que o resumo disso é ninguém fica para trás. E seus irmãos, Vilma? Seus irmãos, você é caçula ou você é mais velha? Eu sou a número 5, tenho um irmão mais novo, de 24 anos. Eu só tenho 32 e os outros são mais velhos. Eu tenho péssimo senso de humor. Tenho B1, B2, B3, B4, você é o B5.
Maravilhoso. E eles, Vilma, estudam muito, olharam para outras coisas. Como é que é isso? Olha, não tanto assim, minha família, eles já são mais velhos, já têm família, Você já... casados, com filhos e tal. Só o meu irmão novo que fala, hoje ele tem falado muito em estudar, em querer fazer faculdade. E eu fico motivada também, querendo já ajudar, querendo estar estudando junto com ele e tal. Mas os meus irmãos mais velhos não tanto, mas as minhas sobrinhas, elas falam, principalmente as minhas duas mais novas, elas falam muito. A Carolina não, mas a Sofia fala que quer ser economista igual a titia. Isso ela já tem alguns anos que ela vem falando isso. Isso para mim é muito gratificante, né? Espero que ela não mude de ideia e que ela tenha também esse futuro, um futuro brilhante, que ela goste também, né, da profissão. Carolina ainda não decidiu muito o que quer da vida, não. Uma coisa boa, né? Mas... O que é o legado, né? Isso é até emocionante para você que está aí ouvindo. A Vilma, vocês têm que voltar no momento que a Vilma começou, onde você falou assim, ó, eu não tinha um economista na família, não existia ninguém que tinha se formado, né? E 50 minutos depois, a gente tem a oportunidade de escutar você falar assim, as minhas sobrinhas, ou seja, a geração que vai vir quer ser economista que nem eu. Então, você no final do dia, você inspirou uma geração, né? Porque você saiu de uma posição que você não tinha, você transformou a sua e falou para os seus assim, vou fazer que nem a minha tia. Cara, gratidão demais, né? Nossa, eu muito, muito feliz. Muito feliz mesmo. Acho que me pegou aqui. Você foi no limite da minha emoção, desculpa te dizer. Me pegou forte aqui. Deixa eu te perguntar uma coisa, a gente está caminhando para o final, 7 minutos. Uma tristeza, né? Mas eu vou transformar esse podcast. Nossa, aprendi tanto, viu? Muito grato, viu? Você se comunica muito bem, só para dizer que você tem um storytelling ótimo e a gente foi trabalhando isso aqui. Cara, tem um livro, né? Vamos falar de livros e filmes, coisas que te motivaram. 100 lugares do mundo, já tem esse filme, né? 100 lugares do mundo que você precisa ir, mas me fala assim, um lugar do mundo que a Vilma precisa ir nos seus sonhos. Olha, um lugar que eu tinha muito desejo de ir e eu acho que eu vou realizar nos próximos 2 meses é conhecer Harvard. Eu fui convidada para moderar um painel no Brasil Conference esse ano e aquilo me deixou extremamente feliz, emocionada e ansiosa também. Então, estou a mil, assim, Quando de vai ansiedade para ser? participar desse evento. Dia Olha, a 31 gente de vai estar março aqui desse tipo o ano. Oscar, tá? Torcendo. E quem está tendo o prazer de ouvir essa live está escutando qual é a nossa felicidade de ver você em Harvard realizando o seu sonho, moderando um painel e entendendo toda a sua trajetória. Muito inspirador, de verdade. Um filme que marcou sua vida. Olha, tem alguns. Eu sou ruim de lembrar Lembra o nomes que ele de falava? Tá filmes. ótimo. Mas, assim, tem um que é de um menino que virou jogador de basquete e ele foi Não tem adotado. Agora eu esqueci problema. o nome do filme, que é de um garoto que ele foi adotado por uma família muito rica, americana, donos de várias redes de É fast com food. com a Sandra Bullock. Acho que É um rapaz negro. Sonho Impossível. É o americano. exatamente. Esse filme é bom. A Sandra Bullock ganhou o É, Oscar por causa desse filme. Esse filme é ótimo. Por que esse filme te mexeu com você, viu, meu? O que você viu nesse filme que te marcou? olha, tem a questão da superação, né? E em alguns pontos você observa assim
alguns aspectos que, de certa forma, estão presentes no nosso dia a dia, na nossa vida. Então, assim, no meu caso, eu tenho algumas inseguranças e que você fica tentando se provar, né? Provar que você é capaz, que você é bom e tal. Igual esse exemplo que eu dei do início da minha faculdade, na minha primeira prova, que eu ficava naquela insegurança. Nossa, eu estudei em escola pública, o resto da galera estudou em escola particular. Será que eu vou conseguir acompanhar? Você fica nessas inseguranças e que isso eu acho que mostra, com alguma sutileza, mostra isso no filme. Tem essa questão e a questão mesmo da superação. Agora, tem alguns filmes que aí eu não conheço pelo filme, eu assisti o filme depois, mas eu conheço muito pelo livro, que é aquele filme Extraordinário também, que é um filme também sensacional. E eu gosto sempre de ler, eu tenho aqui em casa um livro, que é um livro de preceitos do senhor, do professor, né, da escola. Então, você sempre tem algumas mensagens diárias desse livro de preceitos que a gente pode levar para a vida, assim, e refletir um pouco no dia a dia. Então, são esses dois filmes, assim, que eu acho que muito legal. Um mesmo. livro sem ser o do Rodrigo Fernandes, que a gente tem que ler antes de fazer a nossa migração para o céu, porque o pessoal acreditar. Livros, eu leio muito livro da minha área, né? Que é na área de economia. Então, para recomendar livros de economia, eu vou ter vários aqui. Mas livros que não são de economia e que eu gosto, vou tentar pensar em algum que não seja de economia, que não seja relacionado à questão de... Olha, tem um livro que eu li recente, muito que bom. É o Moneyball, que é muito bom, que tem questão da Michael estratégia e Lewis. tudo mais, Esse mas filme eu acho que virou filme, é O Homem que Mudou o Jogo, com Brad Pitt. Isso. Então, esse livro é um livro que eu acho sensacional e é um dos livros que eu E recomendaria. uma música que você escutaria que está assim, presente na sua playlist? Eita! A música é um pouco mais difícil, assim. Um cantor? Olha, eu ouço... Eu gosto de MPB, né? E agora, assim, mais por conta do meu inglês meio ruim, eu tenho ouvido música internacional para praticar, né? Então, eu gosto muito de ouvir Adele, de ouvir... ouço algumas músicas mais de pop, né? Então, você tem Adele, tem Bruno Mars, tem algumas coisas assim nessa linha, assim, ultimamente eu tenho... A gente vai se despedir de você, mas eu queria te dizer uma coisa muito legal. Acho que tem muito tempo, eu já escutei muitas pessoas, sabe? Mas eu nunca escutei alguém com tanto coração, com tanta paixão, com tanta verdade. Vou te falar que são uma das entrevistas que eu mais me senti assim, impactado. E eu acho que eu começo 2023 até pegar o comentário do Michel, né? Que história, Vilma, parabéns. E é um pouco do nosso projeto. Queria muito te agradecer. Queria que você mandasse sua mensagem final para aquela pessoa que está no meio da faculdade, que está na dúvida, que tirou a nota ruim em cálculo 1 e que você quer mandar uma mensagem, assim. O que você manda para essa pessoa para a gente encerrar essa noite tão maravilhosa que eu não quero falar mais nada. Você acaba de falar e eu desligo, eu não tenho condição de falar, desculpa. Então, para essa pessoa que está aí te ouvindo, o que você fala para ela? Olha, eu gosto de dizer que sempre o período da faculdade é o período de aprendizado. Então, é um período para a gente não se limitar muito a um foco. Assim, eu gosto de inflação, mas eu não vou ficar... Só quero inflação, se não for nada disso, eu não vou aceitar. Ficar abertos a conhecer novas áreas, conhecer novas... Dentro, assim, na economia é uma coisa muito ampla, mas eu acho que em outras áreas de conhecimento você também tem um leque muito grande de oportunidades, né? Então, você ir muito focado num tema pode não te fazer enxergar
outras coisas, até mesmo para complementar ou para reforçar aquilo que você acha que você quer realmente para sua vida. Então, acho que essa parte da graduação é uma parte mais de descoberta, né? Então, acho que é um momento que a gente tem que descobrir, conhecer, se permitir conhecer e valorizar isso, valorizar esse conhecimento. Então, acho que eu sempre prezo para que nesse período as pessoas valorizem muito esse conhecimento, e é um conhecimento que vai além do que você vê em sala de aula. Sobre desistir, eu acho que a gente tem que pensar muito do que a gente quer para a nossa vida e como que a gente se vê, né? E se aquilo que você está estudando, se aquilo que você está vendo te dá prazer, né? Então, assim, eu conseguia ficar horas estudando macroeconomia, virar a noite estudando macroeconomia. Teoria dos jogos, que é um tema super árido, eu tinha prazer de ler o livro. Então, assim, ver se aquilo realmente faz sentido para você, se você está fazendo aquele curso porque você quer realmente, ou porque outra pessoa disse que você tem que fazer, ou porque você acha que vou fazer economia porque economista fica rico, o que não é bem assim em muitos casos. Mas pensar realmente nos objetivos. Eu acho que isso é de extrema relevância. Eu acho que são essas duas dicas que eu dou para quem está no meio da faculdade, no início, quem está pensando ou não em desistir, valorizar conhecimento e refletir se realmente você está ali porque você quer, porque você se identifica, ou por outros fatores que não sejam o prazer e a motivação interna de estar ali. Muito obrigado. Foi uma alegria, um presente receber você aqui. A gente com certeza dorme mais inspirado, acreditando, e que não tem o que falar da gratidão. Desejar boa noite, dizer que foram as noites mais especiais nossas aqui. Começamos 2023 com o pé direito. Que você continue nos inspirando e levando nossa bandeira, levando a nossa raça, levando nossas vitórias aos lugares mais altos que a gente possa ir. E que, como disse Martin Luther King, I have a dream. Então, que o nosso sonho se transforme em realidade. Vilma Pinto, muito obrigado. Foi uma das noites mais especiais. Obrigado demais, viu? Eu não consigo mais falar. Dá tchau pro pessoal, eu vou desligar. Obrigado, pessoal, pelo carinho, pela participação. Foi maravilhoso. Obrigado, Vilma. Obrigado mesmo, viu? Obrigada a todos que estão nos assistindo. Eu vi alguns nomes aqui, algumas pessoas que eu conheço, algumas amigas. Muito obrigada. Imagina. Obrigada, Gilvan, pelo convite. E pela Mas foi falta de ótimo. A gente vai habilidade do fazer Instagram. muitas aí. Um beijo. Ficar com Deus. Gente, obrigado pela audiência. Tchau. Foi um dia incrível. Obrigado, pessoal.